Oi, gente, tudo bem? Hoje é o nosso quinto vídeo da série Eu e Deus, essa série que tem como propósito estimular a prática regular de devocionais individualmente, em particular. Vamos nessa então? Você deve se lembrar que nos vídeos anteriores eu respondi algumas perguntas. A primeira delas, por que fazer devocionais? A segunda, o que é a devocional? Então ali eu apresentei uma definição da prática. No vídeo 3, eu falei como Deus se comunica objetivamente conosco. E ali nós aprendemos que Deus fala objetivamente conosco por meio da Bíblia, da palavra dele. E ali, no quarto vídeo, nós falamos um pouco a respeito de oração, que é a forma como nós nos comunicamos com o Senhor. Era importante falar a respeito de como Deus se comunica conosco e de como nós nos comunicamos com Ele, porque a definição apresentada a respeito de devocional nos colocava que devocional é um tempo de relacionamento. E relacionamento pressupõe comunicação, diálogo. Hoje eu queria falar a respeito do tema da conversa. Por quê? Porque, como eu disse, relacionamento pressupõe comunicação, pressupõe uma conversa, um diálogo. E toda conversa, todo diálogo tem um tema. E a pergunta que nós devemos responder é: qual é o tema da conversa de hoje? Eu diria para você, o tema da conversa da nossa devocional é a palavra de Deus. E eu sei que você vai ficar bastante insatisfeito porque essa resposta não responde à sua pergunta, porque no fundo, o que você quer saber é por onde eu posso começar. Essa é uma pergunta muito importante. A propósito, ela é frequentemente feita, o que indica que há uma grande dúvida a esse respeito. Qual é o texto que eu vou escolher para fazer as minhas devocionais? Eu quero responder essa questão, em primeiro lugar, indicando para você quais seriam as posturas que devem ser evitadas nessa busca, nessa definição. A primeira atitude que deve ser evitada é a de curiosidade. Eu gostaria muito de estudar um tema bíblico, aí eu vou aproveitar as devocionais para estudá-lo mais profundamente. Uma outra postura que você deve evitar é: eu estou vivendo uma determinada circunstância, uma experiência, e eu gostaria de saber quais seriam as orientações de Deus para eu administrar melhor essa experiência. Veja, não tem absolutamente nenhum problema em você querer se aprofundar, querer conhecer mais um tema bíblico. Também não tem absolutamente nenhum problema em você buscar orientações na palavra de Deus para as experiências que você tem vivido. A questão aqui, queridos e queridas, é que isso parece que nós estamos impondo o assunto para o Senhor, quando nós devemos ir para a devocional, sim, para conversar, mas dispostos e abertos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Por isso que eu acho que essas duas primeiras posturas devem ser evitadas. Há uma terceira atitude que ela parece ser muito piedosa, mas que também deve ser evitada. É aquela atitude que a pessoa diz: olha, eu amo a Bíblia toda, então eu vou fazer o seguinte: cada dia eu vou fazer a minha devocional num livro bíblico. Olha, não tem nenhum problema você fazer seu devocional em vários livros bíblicos. O único problema disso é que você, digamos assim, começa um assunto, mas nunca termina. Porque num livro bíblico você começa um assunto que o Senhor está desenvolvendo ali, e aí quando você passa para uma outra carta ou para um outro livro bíblico, você começa um outro assunto sem terminar o anterior e assim por diante. Então me parece que essas três posturas, elas deveriam ser evitadas. Bem, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de dizer então, ou gostaria de sugerir para você alguns passos que podem lhe ajudar na definição do texto onde você começará a fazer as suas devocionais. A primeira sugestão é a seguinte: você precisa saber qual é o nível de conhecimento teológico que você tem e qual é o nível de habilidade que você tem de manejar a Bíblia. Por que é importante você considerar isso? Porque vamos supor que você esteja no início da sua caminhada cristã. Nesse caso, você
não teria tanta habilidade para manejar com livros mais complexos, como os livros históricos, como os livros proféticos. Então, por causa do momento em que você se encontra, talvez seja mais interessante você começar com livros bíblicos mais simples, ou pelo menos menos complexos, porque com isso você terá condições de acompanhar o desenvolvimento daquele livro. Então, em primeiro lugar, considere o nível de conhecimento teológico que você tem, o nível de habilidade que você tem para manejar as Escrituras. Se você estiver num nível um pouco menor ou num nível inicial da sua caminhada cristã, talvez seria interessante você escolher, como eu disse, aqueles livros menos complexos e mais curtos. Tá ok? Para todos os efeitos, seja em qual nível você se encontrar, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas com aquelas pessoas que são mais experimentadas, os seus pastores, os seus líderes e assim por diante. A segunda orientação importante para a definição do local, né, do texto a partir do qual você vai iniciar as suas devocionais defina um livro. Quando você define um livro, você se dá a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor e uma comunicação com Ele que trata de um assunto que vai ter começo, meio e fim. Então, você se dispõe a fazer as suas devocionais a partir de um livro e você começa nele, vai transitando por ele até chegar ao final dessa literatura bíblica. Isso é muito interessante porque, ao final, além de você cobrir todo o assunto da conversa com o Senhor, você também poderá ter uma perspectiva, uma compreensão mais abrangente daquele livro onde você fez as suas devocionais. E uma terceira dica que eu daria para você você faz parte de uma igreja que desenvolve séries de mensagens em livros sequencialmente. Talvez seria muito interessante você fazer as suas devocionais nesses livros que estão sendo pregados na sua igreja. Isso é muito legal, porque no domingo o pastor vai lá, prega num determinado parágrafo daquele livro, e aí na semana você divide aquele texto em 6 dias, né, de segunda a sábado, e aí você vai, a cada dia, conversando com o Senhor um pouquinho a respeito daquilo que foi tratado pelo pastor no domingo. É muito interessante você fazer dessa forma, porque quando você ouviu aquela mensagem, você também recebeu do pastor as diretrizes interpretativas para lidar com o texto de uma maneira responsável. Ok? Então, essa é uma maneira interessante também de você considerar para definir o texto onde você vai fazer as suas devocionais. Isso vai ser muito proveitoso para você e também vai ser proveitoso para a igreja, porque você vai estar afinado com aquilo que está sendo ensinado para a igreja como um todo. Então, não ganha apenas você, mas ganha a igreja também. Eu penso que essas dicas elas são interessantes de serem consideradas para que você tenha melhores condições de definir os textos onde você vai fazer as suas devocionais, para que você tenha com muita clareza qual é o tema dessa conversa. Tá bom? Valeu, gente! É isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!